pessoal, meu nome é Ícaro Leite e esse é o De Costas para a Plateia Lado B, Lado B de Brasil. Vocês estão acostumados com o João Lemos gravando lá em Portugal e hoje, mais uma vez, a gente está aqui do Brasil gravando diretamente para De Costas para a Plateia com o nosso convidado, o Alan Mareines, da Lina, CEO da Lina. E aí, Alan, tudo bem? Tudo bom, obrigado pelo espaço, pelo tempo e pela paciência também de ouvir eu falar besteira. Imagina. Alan, um prazer ter você aqui com a gente. Eu te convidei aqui para a gente bater um papo hoje porque você está dentro do universo de tecnologia, mercado financeiro, nessas discussões de Open Finance, Open Banking, Open Insurance, nessas discussões de pagamento instantâneo, Pix e assim por diante. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o que a Lina faz e o que você vê nesse universo que está sendo desenvolvido dentro do mercado financeiro, principalmente aqui no Brasil e no mundo como um todo, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua trajetória profissional. A minha carreira é uma carreira, eu acho que bem diferente do que aqui no Brasil a gente fala dos Faria Limers, né? Eu comecei trabalhando numa associação de mercado aqui brasileira chamada Ambima. A Ambima ela é responsável por representar as instituições junto aos reguladores e às autarquias aqui no Brasil. E esse trabalho, né, de juntar todas as instituições e representar todas essas instituições sempre me instigou bastante, junto com o regulador, da gente conseguir passar uma visão mais liberal e mais de mercado para o regulador, até para ajudar no desenvolvimento de políticas públicas e no desenvolvimento também do arcabouço regulatório aqui brasileiro. Já na Ambima, eu entendi que eu queria abrir um negócio, mas evidentemente eu era muito novo, eu não tinha experiência. O que aconteceu foi que uma gestora saiu da Ambima para abrir uma consultoria, sobre padrões internacionais. E ela tinha visto a necessidade de adoção de padrões internacionais até muito nos moldes da Europa. A Europa já estava olhando para padrões internacionais de mensageria, né? ISO 20022, que é utilizado hoje até nos sistemas de pagamento da Europa, nos sistemas de pagamentos instantâneos na Europa, que também é utilizado aqui no Pix. Ela abriu essa consultoria, me chamou para trabalhar com ela e aí começou a minha vida de empreendedor, né? A consultoria ela roda muito bem com a Liliane Dutra. O nome da consultoria é IPMF Global e a gente tinha na carteira, ainda tem na carteira, grandes IMFs, infraestruturas do mercado financeiro aqui do Brasil. Então, nomes como B3, CIP na época, né? CETIP na época também. Todas as infraestruturas do mercado eram clientes da IPMF e a gente representou essas instituições junto a um grupo de trabalho com o regulador para estudar mensagens de pagamentos instantâneos. Pagamentos instantâneos, que na época era chamado de ET de pagamentos instantâneos. Esse estudo técnico deu tão certo que acabou virando a mensageria que hoje a gente conhece como a mensageria Pix. Inspirado, de novo, no modelo europeu. Mas explica o que é Pix aí pro pessoal, porque nem todo mundo é aqui do Brasil, né? Pix pra gente é um negócio comum. Assim como na Europa a gente tem esquemas de pagamentos instantâneos, aqui no Brasil esse esquema de pagamentos instantâneos a gente chama de Pix. Ele não funciona ainda em outros países, mas ele foi rapidamente adotado pela população brasileira. A gente vê um crescimento gigantesco nas transações e o que possibilita a gente fazer pagamentos 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente pode fazer pagamentos através de chaves, o que antes a gente precisava da agência, conta bancária, números gigantescos, IBAN e etc. Hoje a gente pode dar só o e-mail, pode dar só o CPF e a gente consegue fazer transferências de qualquer valor. Tem um limite, mas o limite é bem alto entre pessoas, entre empresas e de pessoas para empresas. Aliás, teve um caso recente, só fazendo um parênteses breve, de um pagamento na casa de bilhão, né? O pagamento que é feito em contas erradas, pagamentos de imóveis que são feitos em contas erradas, o que
gera uma outra conversa completamente maluca sobre segurança e erros e fraudes e etc. Mas a realidade é, hoje no Brasil, a gente está muito acostumado, a gente já era acostumado a realizar pagamentos relativamente rápidos, né? Com a TED, a gente tinha um outro instrumento de pagamento aqui no Brasil chamado TED, que demorava 1 hora até para o recebimento, né? Se eu envio uma TED para você, demoraria 1 hora mais ou menos. Hoje a gente recebe tem que ser em menos de 3 segundos, né? Eu acho que essa é essa estipulação do Banco Central. Então a gente está bem acostumado em fazer pagamentos para absolutamente tudo. Hoje, por exemplo, eu só ando com celular, eu não ando mais com carteira, dinheiro. Raramente a gente encontra lugares que não aceitam Pix nas transações, né? É verdade. Mas, bom, continua então. E aí, da sua trajetória profissional, a gente chega... A gente coordenou esse GT de trabalho com o Banco Central. A gente fechou com uma recomendação do Banco Central para adotar as mensagens. Obviamente, o projeto do Pix é muito mais do que só as mensagens, né? As mensagens é uma parte técnica. Mas aí o Banco Central trouxe a agenda de implementação desse sistema. Esse sistema ele foi estudado, eu acho, só abrindo um parênteses, né? Ele foi estudado para ser... Porque isso tem muito a ver também com conceitos de Open. O sistema, o Banco Central chegou a rodar uma proposta no mercado para como que ia ser essa estrutura, se essa estrutura ia ser descentralizada, se essa estrutura ia ser centralizada ou se ela deveria ter alguns nós em diversas formas e arquiteturas. E o que eles acabaram decidindo foi uma centralização, o que parece ser contraintuitivo com muitas das coisas que a gente vem discutindo hoje em dia, mas se mostrou uma decisão acertada. Porque hoje quem manda nos padrões, quem manda na eficiência, quem consegue aguentar a quantidade de transações que a gente realiza hoje é o próprio Banco Central. Então o Banco Central assumiu isso para ele e esse é o sucesso que a gente vê hoje em dia. O que acontece foi, nesse projeto comigo pessoalmente, né? Voltando à pergunta, comigo pessoalmente, quando a gente estava coordenando esse GT, eu chamei um executivo de banco, o Márcio Castro, que na época trabalhava no Banco Safra, indignado. Na verdade, ele já era um amigo, eu admirava o trabalho dele. Aí chamei ele para jantar e aí eu tava reclamando com ele, chorando as pitangas, falando assim, putz, tudo no Brasil vai mudar e eu não tô fazendo nada, eu só tô dando recomendações, consultoria, e eu tô precisando criar produtos. E aí ele me instigou, ele falou, tá, o que você tá esperando? Nisso surgiu a ideia da Lina. A gente imaginou a Lina como uma provedora desse ecossistema do Pix, de pagamentos instantâneos. O que aconteceu foi que, como toda startup, a gente pivotou bastante, e eu acho que muito da pivotagem a gente vai conversar aqui. É verdade, né? A Lina, na verdade, ela tem quantos anos já? A Lina tem 4 anos. A gente está indo para o 5º ano. 4 anos. Fala um pouco mais, então, da Lina pra gente. A Lina, que nem eu estava falando, a ideia era a gente prestar serviços pro Pix, né, para o ecossistema Pix. Então, a gente sempre foi a nossa ideia sempre foi uma solução B2B2C. Né? Então, a gente ia prestar soluções para instituições financeiras e sempre olhando essa nova onda de instituições financeiras. Do mesmo jeito que aconteceu na Europa, acontece aqui, novas instituições, fintechs que estão entrando no mercado. Aqui no Brasil, particularmente, a gente tem um ecossistema muito aquecido de fintechs, né? A gente vê diversas fintechs no mercado. Então, a gente tem um pool de 800 instituições, mais ou menos umas 800 instituições para servir. E a ideia sempre foi essa. O custo de operação de uma fintech é muito grande, o buy-in era muito alto. Então, a ideia era diminuir esse buy-in para que todas as instituições pudessem ter acesso a esse ecossistema de Pix, que a gente sabia que iria ser um sucesso na época, e essa facilitar a entrada dessas instituições. Isso não mudou. A Lina continua sendo uma instituição que busca reduzir os custos para a entrada em ecossistemas inovadores para as instituições financeiras e não financeiras agora, principalmente com Open Insurance. Então, a nossa ideia e o nosso mote é a gente servir
os bancos, as corretoras, instituições de pagamentos, financeiras, seguradoras e corretores, a gente prestar serviço para essas instituições para que a gente consiga reduzir a barreira de entrada nesses ecossistemas de Open Finance e Open Insurance. A gente está falando aqui provavelmente de um universo de umas 3.000 empresas, né, que precisam atingir determinados objetivos regulatórios, mas também criar oportunidades de negócio, né, nos seus mercados. Isso tem muito a ver com a evolução do ecossistema Open ou de compartilhamento de dados como um todo aqui no Brasil. Isso que eu queria que você falasse um pouquinho. Fala um pouco de como é que a gente está olhando para o ecossistema de Open aqui no Brasil. Depois a gente pode se debruçar sobre as especificidades desses Os casos de uso. Aqui no Brasil, eu acho que é importante dizer, né? O ecossistema, ele começou... A ideia, né, do Open Banking, a primeira ideia do Open Banking começou no Reino Unido, instigado pelo departamento de competição, né, o departamento que cuida de competição bancária lá no Reino Unido, que identificou que instituições não estavam prestando um bom serviço para pequenas empresas, pequenas e médias empresas no Reino Unido. Então, a ideia sempre foi, cara, como que eu consigo fazer com que outras instituições financeiras, que não as instituições financeiras que têm a maior quantidade de market share no Reino Unido, que eles consigam atacar essa carteira de PMEs. A ideia veio para o Open Banking, onde a gente consiga capturar dados financeiros e eu consigo pegar dados financeiros dessas empresas, mesmo elas não tendo histórico comigo. Então, evidentemente, olhando eu falando de lei para advogado, mas olhando a parte de leis e etc., LGPD, assim como GDPR lá no Reino Unido, né, que são as leis de proteção de dados, elas acabam arbitrando que os dados são do usuário, não das instituições que detêm ou que fazem a guarda desses dados. Então, a ideia do Open Banking é eu, como detentor dos dados, eu posso pedir para que a minha instituição ela compartilhe esses dados com outra instituição que queira me servir melhor do que essa que eu estou no presente. Tudo isso porque... Aí deixa eu te interromper. Aqui, porque no final das contas, a gente tem uma situação de que a instituição, quando ela te conhece bem, ela tem a capacidade de tomar um pouco mais de risco, assumir um pouco mais de risco com você, por exemplo, para te dar um crédito melhor, para te dar uma taxa de investimento melhor e assim por diante. Quando ela não te conhece, você tem uma dificuldade muito grande de que aquela instituição te permita algumas coisas a mais do que alguém que te conhece. É normal, né? Se eu te conheço, eu te levo lá em casa, faço um almoço, etc. Se eu não te conheço, a gente vai no restaurante, já no mesmo tipo de relacionamento. Né? Você está literalmente atirando no escuro, né? Você não sabe quem é o Ícaro antes do Ícaro bater na minha porta e pedir dinheiro aqui. E aí, quando eu compartilho a informação que vem de um outro ambiente, no final das contas, eu explico, olha, o Ícaro é fulano de tal, eu conheço ele, tem essas informações, ele é um bom pagador, ele tem isso, aquilo outro. Isso tudo ajuda na construção do novo relacionamento. Né? Do novo relacionamento, na definição do perfil, porque eu gosto de falar que isso daqui não é só para crédito. Porque a gente sempre remete a crédito. Que o crédito é o exemplo mais clássico. Né? Eu quero ter uma taxa de juros e eu acho até legal porque a gente vai explorar outras coisas aqui além que vão um pouquinho além do crédito. Mas eu quero uma taxa de juros mais competitiva. Essa é a primeira coisa que a gente pensa. Mas, eu quero uma conta que me remunere melhor. Eu quero um investimento que me remunere melhor. Eu quero uma nova carteira. Eu quero investir. Eu quero mudar o meu portfólio. Então... Eu quero um cartão de crédito mais interessante, que me traga mais benefícios. Exatamente. Né? Então, é muito mais saber... Mais do que saber o poder do tomador de crédito, né? É mais a definição do perfil de quem é o Ícaro. E aí, sabendo quem é o Ícaro, eu consigo oferecer produtos que provavelmente vão ser mais competitivos do que a concorrência. Assim, querendo ou não, as fintechs, elas têm
elas têm uma probabilidade de personalizar esse produto muito maior do que grandes instituições. Deixa eu te fazer uma pergunta, fugindo um pouco do nosso roteiro. Você acha que isso está conectado, de certa forma, com uma visão de um cadastro mais positivo das pessoas? Porque quando você tem uma visão de cadastro negativo, né, e aí só para explicar para o pessoal aqui, assim, eu vejo o Alan não pagou uma conta, ficou negativado, ele não é um bom pagador, etc. Tem coisas ruins a respeito dele. A gente sabe trabalhar bem com a informação negativa, né? Mas quando a gente tem uma informação positiva, a gente precisa trabalhar de uma forma um pouco diferente, né? Acho que também está dentro desse contexto do compartilhamento, né? Você ter bastante informação para ver se, de forma positiva, você cria uma experiência diferente para o cliente, né? Tá completamente ligado a isso. Tá completamente ligado a isso. Assim, as taxas de juros também fazem com que a gente tenha uma outra percepção do risco que a gente está tomando e etc. Mas, com certeza, principalmente aqui no Brasil, eu não conheço Portugal bem o suficiente, o cenário, né, econômico em Portugal para afirmar se lá é da mesma forma. Mas aqui no Brasil é muito claro que as fintechs elas estão tentando olhar por outras fontes de dados para conseguir aprovar e para conseguir garantir que a carteira de crédito continue saudável ou a carteira de produtos em geral continue saudável com a entrada de novos usuários que também desbancarizados, por exemplo, né? Que é uma das coisas que o nosso regulador bate bastante. Perfeito. E aí aqui no final das contas a gente começa, como você comentou, indo pelo Open Banking, mas aqui no Brasil a gente tem uma iniciativa que é diferente do restante do mundo e já rodando, que é o Open Insurance, né? Quer falar um pouquinho? O Open Insurance é a nossa solução tupiniquim e eu falo isso não com desdém, muito pelo contrário, com orgulho. Que é pegar todos os conhecimentos. O Open Banking aqui no Brasil já está rodando há 4 anos, né? Para quem não sabe. Então, pegar as lições aprendidas no banking e começar a transportar ou transplantar essas lições para o Open Insurance. E a Lina, como a Lina ela servia os bancos, ela servia as fintechs, ela também passou a servir as seguradoras e futuramente as corretoras também e outros agentes do mercado. No Open Insurance, assim como no banking, é essencial para que a gente saiba quem é a pessoa por trás de uma policy, quem é a pessoa, falando pessoa física e pessoa jurídica, né? Ambas as naturezas. É fundamental que a gente saiba quem são essas pessoas para a gente poder ter uma análise de risco e aí sim a gente conseguir precificar, que é uma das mágicas do mercado de seguros, precificar uma apólice. Então, da mesma forma que no banking eu consigo compartilhar meu histórico bancário, aqui no insurance a gente consegue compartilhar as apólices, os detalhes das apólices, prazos, vencimentos, pagamentos e intermediários. Isso é bem diferente do que a gente vê no mundo, que as iniciativas de insurance ainda estão começando. A gente vê que no Reino Unido também tem lá no roadmap deles a entrada na parte de seguros, mas aqui, levando em consideração o avanço que o Banco Central teve na matéria, o órgão regulador específico aqui, no caso o SUSEP, assumiu a liderança e já botou para rodar, né? São 3 fases, a gente já está na última fase agora. Fala um pouquinho das 3 fases aqui, acho que é legal dividir também. Vai que o pessoal tem alguma ideia interessante lá para Portugal, por exemplo. As 3 fases são bem similares às 3 fases que ocorreram também no banking. A primeira fase, em ambos os ecossistemas, eu vou generalizar aqui até para explicar para os 2 ecossistemas. A primeira fase são dados abertos, o que eles chamam de Open Data. Os dados abertos são basicamente a digitalização de muitas coisas que a gente via antes na agência bancária. Normalmente você entra na agência bancária e tem uma tabela gigantesca de preços e características do que um produto oferece e o outro não oferece. Essa tabela de produtos e serviços, canais de atendimento e etc., ela foi transferida para essa primeira fase. Então, a primeira fase são APIs, ou seja, são interfaces que a gente consegue falar máquina para máquina. São APIs liberadas para o público em geral, para todo mundo ter acesso fácil às ofertas de produtos que as seguradoras, no caso do Open Insurance, estão oferecendo e as instituições financeiras, no caso, obviamente, do banking, estão oferecendo para o público em geral.
Então, essa é a primeira fase. Aqui já daria para comparar produto, por exemplo, no primeiro momento. Exatamente. Os primeiros produtos vendáveis de Open Banking que surgiram aqui no Brasil foi justamente analisando profundamente esses dados na primeira fase. Então, essa primeira fase você já consegue ter uma ideia de oferta de mercado ou oferta padrão de mercado que os seus concorrentes estão fazendo. Tá. Então, algumas iniciativas bem bacanas aqui no Brasil, a própria iniciativa da CNSEG no mercado de insurance, de você conseguir ver como que você se posiciona na oferta de mercado, né? Como que o seu produto ele se posiciona no mercado brasileiro. O que você oferta e como é que é a construção do produto. Né? Exatamente. A CNSEG, no caso, é a Confederação Nacional das Seguradoras aqui do Brasil. Isso. A segunda fase é uma fase mais sensível, que aí eu acho que é o grosso do que a gente estava comentando de dados e etc. Segunda fase é quando eu começo a analisar os dados do correntista, no caso de finance, e no caso do insurance do segurado. Então, aqui, tanto PF quanto PJ, pessoa física ou pessoa jurídica, a gente consegue acessar os dados de cartão de crédito, os dados de conta, no caso de finance, e os dados de apólice em cada um dos ramos. Então, eu consigo ver a apólice auto do Ícaro em uma seguradora A, B ou C. A ideia aqui, de novo, é que nem a gente estava falando, é que as seguradoras elas possam compartilhar esses dados entre si para garantir que o Ícaro é o Ícaro mesmo e que ele tem aquele histórico, e essa é a foto, né, do Ícaro em geral. Então, essa fase 2 é uma fase, eu acho que isso é, entre linha, até para a gente explicar um pouco o que a Lina faz, é uma fase que tem dados confidenciais. Então, eu preciso ter um esquema de segurança ou um protocolo de segurança para que nenhuma instituição que não tenha a autorização devida consiga acessar esses dados. Mas eu acho que tem uma pergunta interessante aqui dos nossos telespectadores. Não, tô brincando, é uma pergunta minha. Se são dados confidenciais, né, são dados relevantes, assim, como é que pega essa informação? Alguém tem que autorizar isso aí. Eu autorizo, no caso, né? Exatamente. Assim, que nem a gente estava falando no começo, o usuário ele é dono desse dado. Então, é o usuário que tem que aceitar. E isso é dado através de consentimento. Então, consentimento virou uma palavra-chave para ambos esses ecossistemas, tanto banking quanto insurance. Dentro desse protocolo de segurança, o Ícaro precisa aceitar que a seguradora A pegue dados da seguradora B. E assim por diante. Então, o que a Lina faz é justamente isso. A gente captura o aceite ou a permissão do usuário e eu garanto que tanto a seguradora A quanto a seguradora B são seguradoras idôneas, ou que a instituição financeira A ou instituição cadastradas, legítimas, cadastradas, etc. Legítimas, tem todas as aprovações necessárias em nível de regulamento, em nível de ecossistema, em nível técnico também. E aí, com todas essas informações, a gente deixa uma seguradora acessar a outra. Então, a Lina é como se fosse... Tem até uma palavra técnica para isso, né? É o gateway, mas é uma porta de entrada para seguradores para garantir que todo mundo que passe dessa porta tem todos os consentimentos devidos e todas as aprovações devidas. Então, mas no final das contas não é um negócio tão open assim, né? A gente fica com a impressão que é um negócio livre, que vai poder compartilhar informações de forma, assim, sem nenhum nível de segurança, etc. Mas pelo que você está falando, na verdade, a gente entra tem todo um nível de segurança, uma jornada de consentimento específica, tudo para que aqueles dados que são compartilhados, de fato, estejam seguros e eles sejam utilizados por um propósito específico, né? Entrando até numa tangente, ninguém me avisou quando a gente resolveu abrir a Lina que a gente precisava ser um padre catequizador aqui no mercado brasileiro. E eu acho que isso não é uma particularidade do mercado brasileiro, eu acho que são todos os mercados. Quando você decide abrir alguma coisa tão inovadora ou que está no cutting edge, né, de tecnologia e de negócios, e depois, conversando com outros empreendedores, eu aprendi que isso é normal, mas, de novo, ninguém me avisou. A gente tem que disseminar conhecimento
e também encarar muita resistência do mercado pela falta de conhecimento. Por que eu estou falando isso? Porque é que nem você falou, mas não é tão open assim. Sim, não é tão open assim. A gente não pode liberar esses dados para toda e qualquer pessoa, né? Ainda mais aqui no Brasil. Isso sim é um cenário bem diferente de Portugal, com certeza. A quantidade de fraudes e a quantidade de níveis de segurança que a gente precisa aqui no Brasil, exponencial. Os gastos que a gente tem na indústria financeira para a segurança é realmente um ponto fora da curva. Mas a gente assegura que esse ambiente seja seguro. Eu acho que é justamente isso. Então, muito da resistência inicial que a gente teve com as instituições, né? Falando com as instituições, falando assim, se é tudo aberto, por que eu preciso de você? Você não pode abrir para todo mundo. Se você abrir para todo mundo, a gente vai acabar infringindo o sigilo bancário, é uma outra história. Então, você está coberto de razão. O sistema é aberto para quem é regulado. Tá. Para quem não é regulado, ou seja, para quem não passou do aval dos reguladores, ou seja, de entes governamentais, seja Banco Central, no caso de Finance, SUSEP, né? No caso de Insurance, você não tem permissão para entrar. E isso funciona do mesmo jeito no próprio Reino Unido. Né? No Reino Unido, você precisa ser aprovado para entrar nesse ecossistema. E aí, pós-aprovação, pós-autorização, você pode fazer as devidas chamadas e buscar dados em outros lugares. Legal. Bom, você falou da fase 2, agora a fase 3. A fase 3 é a fase mais complicada, eu acho, que da gente entender, mas é uma fase interessante também. É a fase... principalmente para o Open Insurance, é uma fase bem... a mais divertida. Revolucionária, vou botar dessa forma. A fase 3, da mesma forma que na fase 1 e na fase 2 você pode ler esses dados, na fase 3 você pode alterar esses dados. O que isso significa? Isso significa que eu, teoricamente, posso pedir serviços de uma outra instituição através de um app terceiro. A forma mais fácil da gente explicar isso, eu acho que é principalmente o WhatsApp, né? A gente usa o WhatsApp pra caramba no dia a dia, na comunicação. Eu sei que em Portugal também o pessoal usa bastante o WhatsApp. No WhatsApp, o WhatsApp ele não tem fins financeiros ainda, mas ele não tem fins financeiros. E já é um aplicativo que a gente usa no cotidiano. Por que não a gente não por que a gente não pode começar a realizar pagamentos através do WhatsApp? Isso foi uma das iniciativas até aqui no nível Brasil que a Meta acabou lançando. A ideia não é o WhatsApp virar um banco, mas a ideia é o WhatsApp ter permissão para que ela possa acessar o meu banco e falar: o Alan está pedindo uma transferência para o Ícaro. Você pode fazer essa transferência, por favor? E eu tenho o consentimento aqui do Alan para comprovar que o Alan é um Alan e o Alan pode fazer essa transferência. Então, a fase 3 é justamente isso. Quando eu mudo esses dados, quando eu inicio serviços. Eu acho que esse é o conceito fundamental que foi sedimentado na fase 3, né? Foi concretizado na fase 3, tanto do Open Finance quanto do Open Insurance. A ideia, no futuro, é que você consiga iniciar pagamentos, você consiga contratar seguros do lado de insurance, contratar crédito do lado do finance, fazer investimentos e assim por diante, tudo através de apps terceiros. Porque até uma coisa que a gente estava conversando antes daqui, né? A principalidade, ou seja, o app que você vai estar usando todo dia, talvez não seja do teu banco. E no nosso caso é isso. Eu entro muito menos no banco do que no WhatsApp. Se eu tivesse uma opção de fazer tudo que eu faço dentro do meu aplicativo de banco no WhatsApp, talvez seja mais interessante pra gente. Um negócio meio OpenAI, né? O chat GPT, né? Você vai lá e escreve assim: qual é o meu saldo bancário em tal instituição nesse momento? Aí ele, me traz aqui o extrato, que eu quero dar uma olhada no meu extrato, né? Caiu determinado pagamento, que loja é essa? Eu posso fazer alguns questionamentos no próprio WhatsApp ou até mesmo no próprio chat GPT, né? Essa ideia nasceu agora. E aí ele vai me entregando as informações que eu preciso sem necessariamente entrar na instituição. Porque, como você falou, eu consenti, eu dei o opt-in, tá logado direitinho, atendi os níveis de segurança que precisa, né? Tem até uma startup fazendo isso hoje no Brasil. O nome é Meg, mas virou Mag. Eu vi. Que é como se fosse uma assistente virtual dentro do WhatsApp e você acaba pedindo para esse assistente virtual fazer tudo e ele acaba comandando.
Não conheço o pessoal de lá, eu só conheço o... Vou convidar eles para vir aqui, vamos bater um papo e explicar pra gente. Eu só conheço o negócio por trás, mas é justamente isso. A ideia é você fazer essas operações, seja ela de crédito ou de seguros ou de pagamentos, de forma segura e sempre consentida. Então, eu não preciso ficar migrando de aplicativo para aplicativo, porque eu consigo acionar esse meu banco como se ele fosse um serviço. Aqui a gente já acabou falando um pouquinho de benefício e também já começamos a entrar aqui numa questão de integração, mas na sua visão, Alan, tá claro todos os benefícios que a gente tem, ou assim, ainda tem, o mato ainda está muito alto, tem muita coisa que pode ser percebida? Porque, por exemplo, às vezes conversando no mercado, e nem todo mundo abre tudo que está fazendo, né? Mas às vezes conversando no mercado, a gente vê que tem muita gente trabalhando o consentimento no universo do Open Finance para poder fazer renegociação de dívida, por exemplo, né? A gente sabe, já conversamos inclusive sobre isso, de um caso que não é público, de gente que está fazendo esse tipo de trabalho. Me dá o opt-in, eu dou uma varrida pegando alguns inputs de mercado e vou te ajudar a trabalhar melhor as dívidas que você tem, né? E acabo, inclusive, fazendo uma recuperação de crédito para a própria instituição bancária. É algo que, eu vou ser honesto, eu não vislumbrava muito há uns 2 anos atrás. Agora, para mim, já é um negócio que está muito mais claro. Tem muita coisa ainda para olhar, né? Voltando a falar também da Lina, esse foi um dos desafios no começo, porque era uma regulação, nenhum banco queria cumprir, porque evidentemente, eu vou pagar uma infraestrutura, eu vou pagar uma tecnologia, no caso da Lina, eu vou pagar uma tecnologia para cumprir uma regulação que ainda por cima eu tenho o risco dos meus dados serem compartilhados com o meu concorrente. Sim. Então, é difícil vender isso para a instituição. E muito no começo, a gente não era visto como uma fintech ou uma infratech. A gente era visto como uma regtech. Era assim, uma empresa que fornecia serviços que só vai cobrir os meus custos aqui, custos regulatórios. Isso mudou muito no banking. Insurance, a gente ainda está engatinhando nesses modelos de negócio, etc. Mas no banking, eu acho que no último ano, principalmente, ou no último ano e meio, a gente viu uma mudança de mentalidade. Beleza, eu já fiz a parte regulatória, agora está na hora de eu começar a explorar o que é esse universo, explorar modelos de negócio que fazem sentido para eu rentabilizar também esse produto, né? Olhar isso como um produto. Até porque se mexer nesse negócio vai ficar lá só gerando custo, né? Não faz muito sentido. Exatamente. E aí, o que a gente vê muito no mercado, hoje ainda está mato alto. Eu, pessoalmente, né? Falando a minha opinião pessoal, eu acho que a gente ainda não explora a capacidade do Open Banking. E isso é até um dos grandes desafios do ecossistema, você entender pessoas que consigam entender esse ecossistema abstrato, porque é um novo modelo de negócio bem complicado de pessoas que já trabalham no mercado entender. Mas o que a gente vê é que são alguns experimentos que estão dando certo, como recuperação que você falou. O próprio Banco Central, na última reunião, na semana passada, eles falaram de exemplos de 29 produtos em uma instituição que foram criados a partir dos dados que eles receberam. Então, eu acho que o fim todo mundo sabe qual que vai ser. Qual que é o fim? Hiperpersonalização dos produtos. É a gente conseguir personalizar a nossa estante de produtos. Aliás, estante já é um termo completamente obsoleto, se a gente pensar nesse conceito. Porque você não vai ter mais uma estante. Você vai ter um usuário e a gente vai construir produtos de acordo com o perfil desse usuário. Esse é o tiro para a lua, né? Ou então até mesmo o próprio usuário ir pegando dentro daquele quadro que para ele interessa e vai juntando e ele mesmo criando um certo produto super personalizado para ele, né? Exatamente. Então aí a gente começa a levar cada vez mais o nível de complexidade. Uma coisa é o banco tomando essa decisão para você, olhando os dados. Você já está indo além, né? Falando assim, não, peraí, eu consigo fazer os building blocks aqui e escolher. Como a gente faz, por exemplo, para escolher computador
computador, né? A gente vai escolhendo cada parte do computador. Cada peça que faz sentido. E assim, quando a gente olha para as gerações mais novas, que são muito digitais, né? Então, estamos falando aqui geração Z, eu até mesmo descobri que o meu filho já é a geração alfa, já, né? Depois de 2013. Então, assim, acho que para eles vai ficar cada vez mais simples essa possibilidade de você ir puxando aquilo que faz sentido para a sua caixinha e, olha, esse aqui é o meu produto. Obviamente que dentro da instituição, cada uma daquelas caixinhas vai ter uma equipe especializada em cuidar daquilo, né? Mas o cara monta aquilo que faz sentido. Eu sempre uso o exemplo do seguro, né? O seguro, ele acompanha a vida de uma pessoa. Então, por exemplo, o seguro de vida para um jovem de 20 anos é diferente de um seguro de vida para um senhor de 60 anos, né? Então, o cara tem um seguro de vida aos 20 anos, para ele tem algumas, por exemplo, assistências que fazem sentido para ele. Talvez alguma assistência pet faça sentido, uma assistência bike faça sentido, etc. Atingir uns 30, 40 anos, nascer um primeiro filho, já muda um pouco. Talvez uma assistência, uma babá que venha uma vez por mês lá, que possa permitir que ele tenha um Vale Night, né? Ajuda ele. Então, assim, essa possibilidade de você movimentar aquilo que te interessa seria super bacana, né? De ser oportunizado pelos clientes. Eu tenho uma visão que me deixa um pouco chateado, mas na verdade é uma visão positiva. As nossas gerações, a gente está ficando cada vez mais mimado. Essa é a verdade. Sim. Eu sou mais mimado do que o meu pai, provavelmente os meus filhos vão ser mais mimados do que eu, e mimados em compensação, no bom sentido também. Uhum. Vou fazer uma analogia aqui. Eu tenho uma priminha, né? Ela tinha 10 anos há 5 anos atrás. Meio esquisito pensar nisso, mas ela tinha 10 anos, e aí eu me lembro que ela estava na TV, eu estava vendo um jogo de futebol, aí eu estava vendo um jogo de futebol do meu time, e aí ela falando, vamos fazer tal coisa, dá pause. Aí eu falei, não tem como dar pause, aqui é ao vivo, eu tô vendo o jogo. Aí ela, não, dá pause, depois você vê. Aí eu falei, não, mas o legal é ver ao vivo. Aí ela, não, mas aí você fica esperando até chegar o próximo jogo? Aí eu falei, eu fico esperando até chegar o próximo jogo. Aí ela, eu não tô entendendo, eu não espero nada. Caramba! Porque na cabeça dela já não faz mais sentido você esperar pra novela. Você esperar o teu programa, você esperar aquele filme que você queria ver no canal de TV paga. Não, é imediato. É tipo, eu entro no Netflix, eu escolho o que eu quero e já era. Assisto. Vou assistir a temporada inteira lá. E se você parar pra pensar, a oferta de produtos financeiros tá completamente ao contrário do que é isso. E o que a gente está conversando aqui é trazer essa experiência que a gente já tem no nosso consumo pessoal para os nossos serviços financeiros e os nossos serviços de seguros também. É do tipo, não, eu não sou igual ao Ícaro. Eu sou especial. Minha mãe me disse que eu sou especial minha vida inteira. Então, pô, se eu sou especial... Que eu não sou igual aos outros. Eu não sou igual aos outros. Pô. E se eu sou especial, eu quero alguma coisa especial. Assim, pode ser alguma coisa de prateleira, que nem você falou, times que estão trabalhando por trás e é mais ou menos a mesma coisa. Mas assim, só de ter o meu nome, eu já me sinto especial. Já. Então eu acho que é para aí que tá andando. Eu acho que é isso que as instituições elas querem. Só que pensando até numa linha de produção, né? Você tem a confecção, tem uma hora que você tem o desenvolvimento desse produto, querendo ou não, e no final quando você ship it e manda pro usuário final. Quando a gente fala do Open Banking, tá muito claro que os dados a gente vai ter que consumir e analisar. Beleza, esse é o primeiro desafio. Depois tem alguma coisa aqui que a gente precisa fazer em relação ao desenvolvimento de produtos, e no final a gente tem a entrega digital para o usuário, que isso também já está resolvido, porque a gente tem app de banco em tudo quanto é lugar. Sim. Então, beleza, eu vou entregar isso ou no celular do cara, ou eu vou entregar ele numa solução web, seja celular ou computador. Ok, isso já está resolvido, a parte do começo também está resolvido. O problema é o meio. Esse é o jeito que eu vejo hoje. Como que eu consumo esses dados e trabalho esses dados, e como eu consigo desenvolver produtos baseado nisso. Tá. Muito complicado a gente conseguir fazer isso em grandes instituições que, primeiro, não estão acostumadas a fazer isso, não tem uma cultura de dados muito forte dentro. A gente vem encontrando esses casos na nossa própria carteira de clientes. E eu acho que a partir do momento que a gente
resolve essa engrenagem, que a gente consegue consumir dados, desenvolver produtos e cuspir para fora produtos personalizados, esse é o santo grau. Porque acho que tem um ponto que é interessante que você falou também, que é o momento em que as empresas estão, efetivamente. Né? Exatamente. Outro dia eu estava vendo uma reportagem falando que há pouquíssimo tempo, assim, coisa de menos de 10 anos, é que foram... deixaram de fabricar computadores, acho, no Japão com disquete. Tipo, até pouquíssimo tempo atrás eles ainda fabricavam computadores com disquete. Se fabrica computador com disquete é porque alguém ainda precisa, né? Então, quando a gente olha para algumas instituições, a gente vê que existem lá os sistemas legados que sempre funcionaram, que são difíceis de serem desligados, e que entregam aquilo que é necessário. Uma vez eu trabalhei com uma pessoa, um engenheiro, que ele era responsável por lançamento de satélite num outro trabalho que ele fez. E aí ele falava para mim, Ícaro, lançar satélite, a tecnologia é a mesma da década de 60, não mudou absolutamente nada. E não mudou porque, assim, funciona, entendeu? Então, já que funciona, vamos continuar seguindo esse modelo. Aí vem agora, mais recentemente, esses novos modelos aí, que estão trabalhando e em pouquíssimo tempo tem lá, sei lá, 5 mil satélites rodando, para fazer serviços a mais, né, de geolocalização, principalmente, que a gente não tinha. Então, também tem um processo de amadurecimento. O problema, às vezes, da gente estar, como você falou, na borda do que tem mais tecnológico, inovador, etc., é que a gente sempre está olhando para frente, nunca está olhando para trás e ainda aquelas instituições que não chegaram naquela borda, né? Mas assim, isso também traz um desafio, evidentemente, quando a gente fala olhando para trás, o legado. É literalmente isso, né? Quando a gente fala sistemas legados, por exemplo, que é uma das coisas que a Lina lida bastante, é justamente a gente adaptar esses sistemas legados para uma outra realidade. Porque eles precisam adaptar para uma outra realidade. E, de novo, essa é a minha visão, não necessariamente uma visão real. Mas porque a competição não vem com esse sistema legado. Então, eles estão operando de uma outra forma. E tem uma regra de dedo, né? O Uber fala muito disso, o Netflix também fala bastante disso, que é, para você mudar o hábito de um usuário, você precisa ser 10 vezes melhores. Tipo, para você escolher parar de usar copo para beber água, você precisa inventar alguma coisa que seja 10 vezes melhor do que usar um copo. No caso, quando eu olho aqui pro nosso nicho, né, pro nicho de Open Finance e Open Insurance, principalmente no Open Insurance é onde eu vejo que a gente tem uma oportunidade de fazer as coisas 10 vezes melhor. Por que eu digo isso? Hoje no Open Finance, tudo bem, tem toda essa parte de produtos e personalização de produtos que a gente fala que é possível, sim, é possível, mas o mercado financeiro, querendo ou não, já está acostumado com isso. Assim, os bancos digitais já estão pegando esses dados, já estão oferecendo coisas para você personalizadas. Um ponto interessante, meu banco é um banco digital. Eu comprei uma passagem para as minhas férias que eu vou tirar no final do mês e o meu banco digital já me ofereceu. Ele falou assim, você não quer o seguro viagem? Vi que você comprou uma passagem. Então, isso já é meio que comum no Open Finance. No Open Insurance, também é comum as seguradoras utilizarem dados para tomarem as suas decisões. Agora, qual que é a diferença de um de outro e por que eu estou falando que no Open Insurance a gente tem chance de melhorar 10 vezes? Pagamentos instantâneos aqui, assim como na Europa, melhorou a nossa vida, a nossa capacidade de transferência de dinheiro, né, a liquidez e volume no mercado como um todo, absurdamente. Hoje aqui no Brasil a gente faz absolutamente tudo com Pix. Você iniciar um Pix de um outro aplicativo, seja ele o WhatsApp ou qualquer outro aplicativo, não é uma experiência 10 vezes melhor. Talvez ela se torne 10 vezes melhor. Hoje, no dia de hoje, não é 10 vezes melhor. Agora, a experiência de contratação de seguros, endosso, sinistro, ou seja, coisas que você faz quando normalmente o teu temperamento não tá tá um pouquinho alterado, né? São experiências traumáticas para o usuário. E se você consegue melhorar isso 10 vezes, reformulando aqui, eu acho que é mais fácil a gente conseguir melhorar essa experiência 10 vezes do que melhorar a experiência de pagamentos instantâneos que a gente tem hoje. O potencial do Open Insurance, eu sempre compartilho essa visão com você. Meu sonho é conseguir pagar
um celular via iniciação de Pix e logo depois da compra do celular eu contratar um seguro pelo celular também, e essa experiência não seja traumática, não seja um contrato de 300 mil páginas que eu preciso ler. Questionário gigantesco. Um questionário gigantesco, perguntando qual o meu 4º grau de parentesco com um político e etc. Assim, realmente essa experiência precisa ser mais fluida. O dia que essa experiência for mais fluida, aí eu tenho certeza que é quando a gente chegou, que nem você falou, num modelo de negócios em que as instituições estão fazendo dinheiro e a vida do usuário melhorou drasticamente. Eu acho que, e no final das contas, quando a gente fala de Open, o que interessa é esse impacto na experiência do usuário, né? Na experiência do cliente final. Eu vi a gente teve aqui no Brasil, semana retrasada, um evento grande do sistema financeiro, né? O Febrabantec, então vários executivos de instituições falaram e tal. E você pegou um ponto que é interessante do exemplo da sua sobrinha, né? E eu lembro de ter ouvido o executivo do Itaú, o CEO do Itaú, comentando o seguinte: a experiência que o cliente tem no Spotify é a experiência que ele quer ter no aplicativo do banco, cara. Não faz sentido. Por isso que eu tô falando, é triste para mim, porque eu já não consigo pensar muito que nem essa nova geração, e apesar de eu me considerar novo... Mas é o que o pessoal tá pedindo. Mas é o que o pessoal tá pedindo, e faz sentido. Faz. Assim, você não tem como culpar ela por ela falar assim, pô... Pausa aí, né? Cara, você tá fazendo como os astecas fazem, sabe? É isso. Não faz sentido. Eu tenho outras críticas pessoais de sistema de educação que também precisa mudar, mas, assim, focada na nossa conversa, sim, produtos financeiros deveriam seguir a mesma experiência de tudo que a gente faz. Que é quase uma gamificação também, né? Talvez a gente esteja indo por esse caminho daqui a pouco, né? E eu acho que, assim, se você foca no usuário, mais cedo ou mais tarde vai vir isso. Vai vir... Aí, de novo, aquela luta para como que você mantém o usuário engajado. E aí que começam essas estratégias de gamificação, retenção de atenção, como... Aí eu tenho algumas restrições com relação a esse tema. Agora, querendo ou não, eu acho que nem você comentou, o teu comentário foi cirúrgico, né? Não é tão open assim. Não é tão open assim e precisa continuar dessa forma. Eu acho que a visão do europeu é muito parecida com a visão brasileira nesse sentido. O regulador precisa estar muito presente. Ele precisa estar muito presente. A gente vê outras iniciativas de open também no mercado, como o mercado americano, que, por padrão, é um mercado liberal. Lá é market-driven, né, que eles falam. É liderado pelo mercado em iniciativa. Muita coisa não sai do lugar, lá daquele lado. Então, aqui a gente tem o estímulo à inovação do regulador, e isso precisa continuar. E o bom é que se o regulador está envolvido, a gente também tem salvaguardas e supervisão, suporte, para que isso não saia do controle. Ainda que para que ele possa arbitrar, né? Se efetivamente faz sentido seguir por aquele caminho ou não, né? A gente vê isso acontecendo hoje em bets, né? Europa também, mesma coisa, também rola bastante discussão com relação ao mercado de bets. Você precisa ter uma posição, eu acho que uma posição no mínimo promotora do regulador para a inovação, mas ao mesmo tempo uma supervisão muito próxima. Porque é natural. Quando a gente olha historicamente, todos os mercados eles nascem assim, né? Ele nasce com uma iniciativa privada, normalmente para resolver um determinado problema, até que em alguns momentos algumas pessoas erram. E é nessa hora que erra, não pode ter o risco de contaminar a população como um todo. E aí é por isso que os governos entram e vão adequando, ajustando, para a gente poder avançar com segurança. Porque no final das contas, assim, são pessoas, né? A gente não pode deixar as pessoas aí sem o mínimo de segurança possível. Né? E vão surgir outros problemas, que nem a gente está especulando aqui. A gente está resolvendo alguns, trazendo outros, o que eu acho natural. Até essa conversa do Pix, né? Que eu até brinquei. Aqui no Brasil, principalmente meus avós, que já não estão no mundo digital, né? Eles falam assim, a gente ouve muito dizer que o Pix não é seguro. Putz, o Pix é seguro, a tecnologia é segura, mas entra na cabeça das pessoas que assim, a inovação não é segura. Não, o Pix é seguro, o que não é seguro são as pessoas.
nós somos hackeáveis, né? É fácil da gente ser fraudado. Aqui no Brasil é super comum a gente ver golpes envolvendo Pix. Isso é crime mesmo, pesado, assim. Bom, enfim. Isso faz parte do processo. Faz parte do processo de inovação. Você traz outros problemas. Bom, Alan, primeiro, cara, eu queria agradecer a participação sua aqui no De Costas para a Plateia Lado B, né? A conversa fluiu super bem aqui, passou super rapidinho, né? Então, queria te passar a palavra, cara, para suas palavras finais aí, mas agradecer bastante a sua participação. De novo, a gente está começando agora essa gravação aqui em São Paulo. Quero trazer o Márcio, que você comentou, da RTM, vou trazer outras pessoas também aqui para a gente poder conversar. Eu acho que esse tema de mercado financeiro no Brasil é extremamente relevante. E eu acredito que a gente tem uma necessidade, vou usar a palavra que você disse, de catequizar as pessoas, né? Então, assim, vai ter que catequizar o vovô e a vovó de que o Pix é seguro. O que a gente tem que tomar cuidado é de não perder a chave, de não cair numa fraude aí por engenharia social, qualquer coisa do tipo, né? E também catequizar, principalmente as instituições, que não é só uma demanda regulatória. Cara, tem que sentar, os times têm que sentar, entender como é que funciona e a partir dali gerar alguma oportunidade, né? A gente brincando aqui, conversando, já foram surgindo algumas coisas. Eu tenho certeza que tem muita gente capacitada aí para poder fazer esse tipo de construção no mercado, né? Primeiro, obrigado pelo tempo, obrigado pela paciência, que nem eu estava falando no começo. Eu acho... Tem muito pensamento saudosista aqui no Brasil, né? Principalmente relacionado ao nosso futebol. Mas outra coisa. O futebol tá meio traumático. Outro tema, e eu acho que da parte do futebol faz até um pouco sentido a gente ser um pouco saudosista. Mas eu acho que é uma época muito interessante de trabalhar no mercado financeiro, tanto aqui quanto que eu tenho certeza na Europa. Os impactos da digitalização e o papel que esses reguladores eles estão assumindo, tanto o Banco Central Europeu quanto o Banco Central aqui no Brasil, dá muito espaço para inovação, dá muito espaço para novos modelos de negócios, que nem a gente falou, evidentemente aberto a outros riscos, mas isso é empreendedorismo, isso é business as usual. E o que eu acho que a gente tem que cada vez mais estimular é foco no usuário final, né? Se o usuário está tendo essa experiência de hiperpersonalização, então a gente está entregando valor. Acho que a gente tem desafios aqui, particularmente no Brasil, de, por exemplo, um mercado de seguros que atinge pouca parte da população. A gente poupa muito pouco. E eu acho que até essas medidas macroeconômicas de poupança e de seguros e de investimentos também a gente consegue mudar com essas novas iniciativas, principalmente Open Finance e Open Insurance, que a gente discutiu aqui. Excelente. Beleza, Alan, obrigado mais uma vez. Pessoal, esse foi o De Costas para a Plateia Lado B. A gente se vê nos próximos dias aí com mais um entrevistado. Um abraço.